Sejam bem-vindos a mais um BDB Cast. Com certeza um momento para surpreender você. Meu nome é Atos Silva, tamo juntos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, BDB Cast. Eu sou o Ronald Baltazar. Samuel Gomide. Agradecer aqui a presença do ilustríssimo Atos Silva e os nossos patrocinadores Revisalto, a Boticário, Ciclo Minas, The Max Studio com essa estrutura sensacional. Agradecer o Rafael McLaren aí, ó. Japa Nobre com um delicioso japonês. Hoje até hambúrguer de japa. Putz, grito. Olha, eu tenho certeza igual a esse, ninguém viu. Pra mim, o Japa Nobre é o melhor do Brasil. E ó, Viçosa cervejinha Bia. maravilhosa. White Chipa da Viçosa Bia. Valeu, Elis, Só parceria. na água não vai, não. Ó. Atos, prazer imenso estar te recebendo aqui hoje, né? Entre contratempos e todos da correria, né? Que a gente sabe que a sua agenda não é fácil. A voz da emoção dos passeios aí da região inteira. E a gente te trouxe aqui para você contar um pouco. Muita gente te vê como locutor, mas sabe pouco da sua história do mountain bike, né? A gente quer saber um pouco quando começou, você já foi atleta? Conta pra gente aí sua história do mountain bike. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é muito mais que um podcast, eu acho que é muito mais que um bate-papo. É um momento que eu tenho a oportunidade de sair um pouquinho lá dos eventos e trazer um pouco dos bastidores do que acontece nos eventos e como eu cheguei neles também. Cara, eu venho da bike desde 2003, fui atleta profissional de 2009 a 2011 e eu me lembro que eu dedicava muito ao mountain bike. Eu sempre fiz o esporte como estilo de vida, tinha planilha, tudo certinho, alta performance mesmo. Quando foi em 2009 que eu consegui o meu primeiro patrocínio, eu tinha uma grana, mesmo um salário, e eu vivia só de mountain bike. Eu tinha uma oficina, eu era mecânico, comecei ali ainda lá atrás com aquele Isso em freio. BH? Isso em BH, na região metropolitana, onde eu moro, em São José da Lapa. Existe. Então lá no meu interiorzinho eu tinha uma oficina bem pequenininha, eu comecei a dar manutenção naquelas bicicletas dos caras irem trabalhar, né? E aí eu comecei a me apaixonar pela bicicleta porque eu tinha sido mandado embora de uma loja lá que eu trabalhava, não de bicicleta, e aí eu tinha R$1.500. E aí eu falei assim, eu vi as bicicletas passando, eu sempre gostei de bike, mas eu nunca tinha dedicado. Fui lá, comprei umas ferramentas, fui numa senhora lá e falei assim, olha, eu quero alugar aí uma parte para me montar uma oficina. Aí ela foi me pedir um calção de 3 meses, eu não tinha, né? Falei, poxa, eu não tenho um calção de 3 meses, como eu vou fazer? Eu falei assim, olha, pode confiar que eu não vou ficar te devendo, eu tenho certeza, eu vou abrir essa porta e vou trabalhar muito com manutenção. Ela falou, você já trabalhou com isso? Eu falei, não, vou começar a partir do momento que você me ceder a loja. Aí ela falou assim, ô meu amigo, mas não vai dar muito certo, você nunca trabalhou com isso. Eu falei, não, eu acredito, eu tenho as ferramentas. Eu adentrei a porta, literalmente era numa segunda-feira, lavei lá tudo, eu tinha uma caixa de ferramenta, eu tenho essa caixa até hoje. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês. E aí, eu tinha mais assim, chave de boca, um jogo de chave Allen ali, pra mexer com ferrão mesmo. Aquelas barras circular, manarcão. Porque assim, eu nunca tinha mexido em bike, eu tinha mexido na minha, lá no fundo de quintal, que é uma coisa, e mexer para as pessoas é extremamente diferente. Então eu fui com a cara e coragem e com uma caixa de ferramenta. Quando eu levantei, primeira colagem de pneu, me aventurei, foi bom demais, porque eu já tinha colado pneu meu N vezes. Beleza, aí o cara veio e falou assim, olha, eu tô com meu freio aqui, cat lever, ele tá muito ruim. Quando eu olhei, eu falei assim, aí ele falou, troca sapato, eu conheci com borrachinha, né? Eu falei, não, beleza, as borrachinhas suas que tá ruim. Fui lá, troquei as borrachinhas, o par era R$1,50, não esqueço disso. Aí eu cobrei a mão de obra R$5. E o cara trocou mó feliz, porque na minha região era difícil, a gente só tinha em Vespasiano, que é a região vizinha. Então você tinha que colocar a bike no carro, locomover 10 km para dar manutenção na sua bike. Aí eu comecei a intensificar meu trabalho ali, aí naquele dia eu fechei o dia com R$36, não esqueço disso. Falei, uai, primeiro dia eu já fiz R$36. Claro, eu não tinha contabilizado quanto que eu tinha comprado borrachinha, porque eu tinha que ir em Vespasiano, comprar borrachinha para colocar na bike do cara. O que eu fiz? Eu fechei, montei na minha bike, fui na cidade vizinha, comprei uns 10 pares de borrachinha, o cara fez para mim na época, era R$1,20, mais ou menos, e aí eu trouxe essas borrachinhas e coloquei um par para esse cara. E começou assim,
o relacionamento mesmo com a bike. Quando deu mais ou menos 3 semanas, eu já não tava dando conta de dar manutenção por dia, porque a galera começou assim, tem um menino que abriu lá no centro de São José da Lapa, o cara é bom, atencioso. Eu sabia atender, mas fazer era uma grande questão, né? Mas tudo bem, aí eu ficava lá, eu demorava muito, porque eu não tinha prática, eu nunca tinha trabalhado com isso. Na verdade, eu tinha mexido na minha bike, mas sempre muito atencioso, eu ia lá, desmontava o freio, às vezes fazia errado, voltava de novo, tinha que fazer novamente, e assim sucessivamente foi o meu primeiro mês. Eu falei, cara, esse negócio dá muito certo. Aí eu comecei a dar uma estudada, comecei a ler muito, comecei a ver no YouTube, comecei a conversar com pessoas, comecei a ir nas lojas de outras pessoas, assim, quando eu tinha um momento vago ali no meu horário de almoço, em vez de eu fazer 30, 40 minutos, eu ia lá em Vespasiano comprar uma borrachinha e ficava olhando como que o cara mexia na bike, e assim foi ao longo de 6 meses. Quando foi 6 meses, eu já comecei a vender bicicletinha usada. O cara ia lá e falou assim, posso deixar aqui? Eu falei, eu cobro de você 10% para deixar aqui. E aí foi ao longo, assim, mais ou menos de 2 anos. Em 2 anos, eu comecei a fazer o Senai. Aí eu comecei a fazer o curso técnico de manutenção mecânica, trabalhando muito também na minha oficina e fazendo o curso. Então eu fazia o curso de manhã, na parte da manhã, abria a oficina na parte da tarde e até 9, 10 horas da noite sempre. Resumindo, nisso a demanda foi muito grande. Aí eu chamei um amigo meu. Aí o amigo meu falou assim, olha, realmente o horário para mim ficar lá de manhã também não dá, porque a gente estuda juntos, né? Eu poderia talvez mudar o horário ali do meu curso para ser de tarde no Senai, eu vir de manhã, quando você chegar lá de tarde eu venho. Só que essa troca não deu certo, meu irmão estava desempregado, chamei o meu irmão. Aí entendi que meia só dá certo no pé se não cuidar da chulé. Aí vim a quebradeira. Coloquei família, realmente não deu certo. Foi o primeiro negócio que eu montei na minha vida e quebrei, literalmente. Quando eu fui ver, eu estava devendo um valor muito alto e aquilo me estimulou muito a dedicar a bike. Eu me frustrei. Realmente, quando eu fui fechar a loja, eu devia uma grana muito alta. E aí eu fui na fábrica negociar com os distribuidores, consegui pagar todo mundo aí de qual forma? Eu tive que vender a loja para pagar os distribuidores. Então eu frustrei. E uma coisa que me deu uma válvula de escape foi a bike, literalmente. Aí eu comecei a pegar a bike e comecei a treinar, mas não com o objetivo de competir. Eu comecei a treinar você só de pedalava válvula. Só esporádico. Só rolezinho. Que idade você tava nessa época? Eu foi na faixa de 2001, eu tinha 17 para 18 anos. Bem ali. novo ainda. Bem novo. Aí, empreendedor de cara e coragem. Não, foi na raça, foi no pelo mesmo, como se diz lá no interior. E nisso, eu comecei a andar de bike, mas eu gostava muito da freestyle ali, BMX, pegava aro 20, ia pro bowl, fazia arte, mas sou todo costurado, sabe? Nunca quebrei nada, mas só faltam uns 300 pedaços aqui. E nessa brincadeira toda, o pessoal me apresentou a mountain bike. Um colega meu falou em 2003, cara, vai ter o Minas Racing em Lagoa Santa, vão competir lá? Eu falei, cara, você é doido? Competir de mountain bike? Eu nunca nem andei direito. Aí ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te empresto a minha bike, você vai. Aí um cara tava vendendo uma Alpha Mac. Quem lembra da Alpha Mac? Nossa, lembra isso? Aí um cara tava vendendo ela por R$250 naquela época. E eu não tinha nem 100. Mas eu falei, eu vou comprar essa bike. Aí eu me lembro que tava uma festa da cidade em abril, lá de São José da Lapa. E eu falei, cara, tem uma coisa que o pessoal tem vergonha que dá grana, é a latinha. Eu fui lá, juntei a latinha nos 4 dias de evento e comprei a bicicleta na mão de um amigo meu, a Alpha Mac. Mas eu não tinha pra Tirreno, que a Alpha Mac Tirreno ela é mais cara. Eu comprei a Stroll. Aí eu comprei roda aero amarela e a bike toda preta já tinha sido pintada. O cara adesivou de Alpha Mac assim amarelo, mas ficou super legal. Peguei aquela bike e fui competir. Destruí a bicicleta, faltando 2 km para chegar, o câmbio entrou na roda. Não sabia descendo o câmbio para cima, eu não tinha destreza com a bike, mas eu completei correndo e fiquei em quarto na minha categoria, na sub-23. Aquilo ali para mim, do fracasso que eu tinha quebrado, uma administração minha, ao êxito para mim, porque foi muito mais que subir num pódio. Eu vi ali que eu
teria por primeira prova minha já chegar e subir num pódio, aquilo pra mim eu fiquei com aquilo, sei lá, 2 semanas, aquilo ali trabalhando dentro do meu coração, e eu falei, não, eu vou dedicar. Aí eu comecei a ler, comecei a acompanhar alguns atletas, a gente tinha tanta acessibilidade, né? As redes sociais não era com tanto volume como tem hoje, acessibilidade mais fácil. Mais revista, né? Muito. Aí nós tínhamos a revista, eu tinha o Zé Pedal, que era o jornal, né? Você tinha o Zé Pedal, você tinha o Zé Gambiarra, por exemplo, o Rosinha, que o cara pegou ali uma meio com a mountain bike, colocou um guidão ali de speed, colocou umas rodas ali de speed também. Então, assim, você tinha várias informações e acessibilidade a essas revistas e jornais também era o que a gente tinha na época, né? Então, assim, eu sempre juntava um dinheirinho, ia na banca, eu comprava uma revista e tudo daquela época. E aí eu comecei a empolgar, 2004, 2005, 2006, aí em 2007 comecei a ter planilha, em 2008, quando foi em 2009, eu tinha um cara que eu quero mandar um abraço para ele, Carlos Eliso, mais conhecido como Theo de Vespasiano, um dono de uma empresa, de uma gráfica, virou e falou assim, cara, você tem um sucesso, você tem algo na sua mão e nós vamos fazer um treinamento diferenciado com você. E o Lucas Kaufmann na época, ele chegando da Suíça, ele não tinha mudado ainda para o Brasil, mas era o Lucas Kaufmann em todas as provas. E aí a gente começou a trabalhar uma planilha ali e falar, não, você vai competir. E aí ele sempre falava assim, você vai dar na cabeça desse cara, que era o jeitão, né? Eu falei, calma aí, peraí, o cara é suíço, tá vindo aí, o cara é muito forte, já tava ganhando as provas regionais. E aí eu comecei então a dedicar muito e comecei a ganhar algumas provas regionais. Aí você vai pro Mineiro, com visão pro Brasileiro, e também provas maiores, como Copa Internacional, que na época era Metur, né? Não era ainda Copa Internacional, depois foi Copa Sandal. E bem ali, mais ali na região de BH. Bem na região de BH. Então, assim, nós tínhamos Nova Lima, Pedro Leopoldo, que tem um Intercity, cheguei a ganhar um Intercity. Então, assim, na nossa região ali metropolitana se tinha muita prova, como se tem hoje também. E aí eu comecei a ganhar as provas. E foi em 2009, quando foi em 2010, eu comecei realmente a colher bons frutos disso, dedicava mesmo a bicicleta. E aí eu formei no Senai, não abri outra loja, também não tinha condição, e literalmente eu dedicava um mountain bike 100% a alta performance. Treino, todo dia dormia cedinho e tal. Foi a época que eu deixei a bebida, não que atrapalha, viu, gente? Mas foi uma época, assim, que eu tinha até uma certa dependência ali, química ali, na questão, assim, eu bebia muito, eu era um cara que, quando eu me frustrei no negócio, meio que eu afundei, né? Então, assim, psicologicamente fiquei muito abalado e eu achei algumas válvulas. A coisa que te puxou pra ela me resgatou. Essa é a palavra. Ela me resgatou literalmente do ato que poderia talvez nem tá pedalando ou talvez nem tá aqui conversando com vocês hoje, porque realmente teria seguido esse caminho. Não, literalmente, não teria. Aí veio a crise mundial em 2011. Aí o cara chegou e falou assim, eu tenho que cortar custo da empresa, não posso continuar com você como atleta, eu tenho que cortar alguns custos. E aí eu tinha uma bike muito cara, eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nem roupa direito, mas roupa de bike eu tinha, sapatilha, bicicleta top, mas eu andava a pé. Aí eu falei, cara, aí eu vendi a bike nesse período, comprei uma motoca até para locomover melhor o meu emprego nessa época. Eu falei assim, eu vou conciliar a alta performance ali, atleta, com o meu trabalho. E realmente ficou muito complicado. Era muito difícil, porque se eu treinava 6 horas por dia, eu comecei a treinar 3 horas e meia, depois passou para 3 horas. Na hora que eu fui ver, o meu rendimento começou a cair, né? Eu não conseguia mais seguir as planilhas. Então, realmente era muito difícil. Aí, quando foi em 2012, eu falei, cara, então eu vou dedicar um pouquinho dessa vida de atleta e vou dedicar ao estudo. Aí fui fazer relações públicas. Comecei na UNA em 2012, quando foi em 2016, no último período, eu fiquei assim, cara, fiz alguns estágios, igual no Palácio das Artes, gostei muito, mas ainda não era uma pegada. Eu falei, eu quero fazer algo diferente. Aí eu tinha um professor que era locutor de rádio. E aí esse professor, muito empolgado, falou assim, eu acho que você tem uma pegada para fazer locução. Você não tem voz, mas acho que você tem uma pegada ali legal. Eu falei, beleza. E aí, naquela época, você tinha ainda aquela voz de rádio muito bonita, veludada, né? Sejam todos bem-vindos aqui, o nosso programa. E aí eu ficava assim, nossa, será que eu vou fazer isso um dia? Aí eu desliguei de rádio. Falei, cara, não é minha pegada. Eu não tenho essa voz aveludada, bonita, essa dicção perfeita dos caras. Não dá pra mim. Acabou que o tempo passa muito rápido, formei em 2016.
E aí eu fui numa prova de um amigo meu, tamo junto, Dinei Cachorro Louco, lá de Pedro Leopoldo. É nóis. Eu queria mandar um salve pra ele, porque eu participava de um evento aqui em Viçosa e ele veio aqui na camaradagem. É um cara que eu tenho muita vontade de trazer. É isso aí. Aqui, ele é culpado de hoje eu fazer a locução. Vou te contar. Ele simplesmente mandou uma mensagem e falou assim: ô Vidal, cara, eu vou até em Viçosa na casa de uma amiga. Eu sei que vocês estão fazendo um evento aí que é de bike e corrida. Eu posso ir tirar uma foto? Simples assim. Cara, esse cara... Eu tenho uma gratidão imensa por ele. Sim. Salve, mano. É um cara que já registrou em muitos atletas, tanto de nível nacional, mundial também, sempre teve nas provas. Hoje direcionou o trabalho dele pro cicloturismo, levar pessoas a conhecer lugares incríveis. Então tá um salve aí pra esse grande profissional. Diferencial aí no ciclismo e apresenta as pessoas o que é um pouquinho desse mundo, né? Além da zona urbana, né? Sim. Eu acho que ele mostra, assim, e é claro que o clique dele, eu acho muito legal, é muito além de uma foto. Eu sempre, não é porque é meu amigo, não é uma pessoa que me introduziu na locução, até talvez sem saber, vamos dizer assim, mas é um cara que realmente ele colocava tudo que ele tinha num clique. É sensacional. Tamo juntos. Grande profissional. E aí eu tava na prova dele como atleta, mas assim, não dedicando como antes. E eu lembro que ele brigou com o locutor, cara. Ou melhor dizendo, o locutor brigou com ele, teve um problema lá, e eu me lembro que falou assim: atenção, Atos de São José da Lapa, solicita sua presença na mesa de som. Atos São José da Lapa, existia um. Falou, eu vou lá, cara, o que tá acontecendo? Aí o Dinei chegou e falou assim: aqui, eu preciso de sua ajuda. Eu falei, só se for agora, amiga, é pra essas horas. Ele me entregou o microfone, mas naquele momento, pra mim, o cara tava me entregando o microfone, talvez pra colocar na mesa de som, pra entregar alguém, tudo, e falou assim: cara, o locutor foi embora, você faz a locução pra mim? Um minuto de silêncio. Nesse momento apareceu um leão. Não. Nasce uma estrela. Não. Falei, não, ele sabe. Não. Aí ele veio e falou assim: mas você não é meu amigo? Eu falei assim: eu sou amigo, até dinheiro você pode me pedir, de menos fazer uma locução. Aí ele veio e falou assim: cara, eu preciso. Aí eu falei assim, Dinei é louco. Por quê? Aos 3 anos de idade, foi dado o laudo da minha mãe que eu ia ser mudo e surdo. Então, assim, eu comecei a falar com quase 5 anos de idade. Então, aos 13 anos de idade, até os 16 ali, eu sempre tive até muita dificuldade de apresentar um trabalho de escola, numa faculdade. A faculdade mesmo eu não apresentava os trabalhos. Era assim, ou eu ia primeiro e falava igual metralhadora, sem ler, tipo assim, meio que natural e e posso sentar, ou eu não apresentava. Tanto que eu já perdi muitos pontos com isso, né? E aí, ele falou isso comigo, eu falei assim, Dinei, cara, se eu não converso com você assim, porque eu, mesmo fazendo um trabalho com psicólogo, eu conversava olhando pro chão, pra você ter ideia. Então, assim, eu tinha um trauma de infância muito grande. Então, esse trauma me bloqueou muito, inclusive com a comunicação. Então, assim, o trabalho de dicção, o trabalho de falar, o trabalho de olhar nos olhos, isso pra mim sempre foi muito desafiador. Então, assim, quando o Dinei me pediu uma coisa, ele me pediu uma coisa que é extremamente fora. Mega desafio. Mega desafio, né? Nem além da zona de conforto, porque eu não tinha conforto nenhum, né? Que o pessoal conversava comigo, eu segurava numa cadeira aqui, por exemplo, minha mão já tava suando, eu iria correndo. Fazer um podcast hoje era impossível. Então, a minha mãe sempre chorava, porque minha mãe falava assim, poxa, meu filho pelo menos fala pouco, mas eu tinha um laudo de ser mudo e surdo. Então, pra minha mãe, hoje, por exemplo, ela me acompanhar nos eventos, aquilo ali é mais do que um milagre. Então, assim, eu falo assim, ou você vive não acreditando em milagre, você vive como se tudo fosse um milagre. É o que eu vivo na minha vida hoje. Então eu fui e falei com o Dinei, cara, eu não consigo fazer locução pra você, impossível. Você me pediu uma coisa que realmente eu não consigo fazer. Ele falou assim, ó, o microfone tá com você, se você não fizer, vai ficar sem fazer. Não tem ninguém. E saiu. Falei assim, cara, é meu amigo, eu vou ajudar esse cara. Boa tarde, sejam bem-vindos aí, o Intercity Pedro Leopoldo. Travei, não consegui falar, a voz não saía. Fui no comissário e falei assim, como que faz aqui a premiação? Eu lembro como atleta, começava do 10º até o 1º, por exemplo. Ele falou assim, é isso aí. Eu adentrei a sala, que nós estávamos numa estação de trem, eu adentrei a sala, abri um lado da janela e fiquei falando lá, porque ninguém estava me vendo. Aí eu consegui falar. Terminei a premiação.
Cara, aquilo ali, a mão pingava, o microfone ficou todo molhado. Mas eu venci um negócio que eu falava, cara, que loucura, eu consegui falar pras pessoas. Beleza, quando eu saí da sala lá, da estação, o cara virou e falou assim, tem uma prova mês que vem, você faz pra mim? Eu falei assim, cara, não faço. Ele falou, não, senhor, eu gostei do jeito que você colocou aí a premiar. Eu não tenho locutor, por favor, você faz pra mim? Eu falei, cara, eu não faço. Ele falou assim, me dá seu telefone. Aí eu passei meu telefone pra ele. Quando eu cheguei em casa, passou um flashback na minha cabeça. Eu falei, cara, eu fiquei anos introvertido, eu fiquei anos em casa, sem sair. Eu não tenho foto, por exemplo, sorrindo, tanto como criança como adolescente. Eu ia nas festas, mas ela falou, filho, vai lá brincar. Não, mãe. Foto, sorri. Eu nunca vivi isso. Tanto que, às vezes, o pessoal, quando sai, até brinca assim, agora eu entendo porque você não bebe, né, cara? Se bebesse, meu Deus do céu. Não, na verdade, porque eu não tive infância. Então, eu vivo muita coisa hoje, quando é falar sério, vamos falar sério. Mas eu vivo muita coisa hoje, reflexo do que eu não vivi na minha infância. Então, assim, eu, hoje, ligar o microfone numa prova é sempre muito desafiador para mim. Porque, na verdade, às vezes a gente não vence, a gente aprende a controlar. Você não vence muitas vezes. Então, assim, na verdade, eu não venci aquele medo. Hoje eu controlo. Então, se você me colocar no meio de 10 mil pessoas para falar, eu vou falar com a mesma forma que eu sempre fui, mesma simplicidade lá do interiorzão de Minas, mas ao mesmo tempo eu sei o que eu fui fazer lá. E aí o mais legal disso tudo é que você conseguir colocar, expressar para fora aquilo que você sempre quis, mas não sabia como, a locução veio dessa forma. Eu fui fazer o evento pro cara. Cheguei lá, aí que começou a vida de locutor que eu não sabia. Cheguei no evento do cara e falei, como eu vou começar? Tá, eu dou bom dia e depois? Passou na minha cabeça, eu vou dar um bom dia, sejam todos bem-vindos. E depois? Não sei. Eu vou procurar o organizador, também não sei. Eu vou falar o quê? Aí eu vi um amigo meu de Manhuaçu, aí ele chegou e aí, tudo bem e tal aqui. Hoje nós vamos maquinar, vamos pôr para cima nesses caras aqui. Nós vamos empenar o chassi, o fulano tá aí, Beltrano tá aí, nós vamos... Falei, cara, eu não vim competir. Ele falou, não? Falei, não vim competir não. Eu falei, você fez o quê? Locução. Ele falou, você é doido? Tá zoando, pelo amor de Deus, você não conversa nem com a gente. Eu falei, não, eu vim fazer locução. Ele falou, esse cara tá me zoando. Eu falei, não, só vim fazer locução. Ele riu assim, saiu, tipo assim, cara é bom. Aí eu cheguei nele e falei assim, e aí, qual é a perspectiva pro evento e tal? Aí ele começou a falar do evento. Não, olha, essa prova é muito tradicional, essa prova é assim, é a prova. E eu vou falar em Onça do Pitangui, que é uma das provas mais tradicionais de Minas. Eu acho que assim, perdeu um pouquinho a linha ali alguns anos pra cá, mas foi uma prova que já tem quase 30 anos que acontece em Pitangui. Tradicionalíssima. E é a primeira, ela dá o start no calendário das provas, ela sempre acontece em janeiro. Então, eu estava numa prova tradicional, aí ele falou, aí entrevistei o outro, falou. Quando eu vi, já estava na hora da largada. Aí eu convidei os atletas para a largada e fiz a largada. Ao final desse evento, cara, eu chorei demais. Chorei calado, né? Eu adentrei o carro e comecei a chorar, porque aquilo ali para mim é olhar e saber que eu estava expressando algo que eu estava superando ali para várias e várias pessoas. Na época eu não me lembro quantas pessoas que tinha. De atletas era na faixa de 300 e poucos atletas, mas em público assim eu não sei mencionar. E aí, aquilo ali pra mim foi o ápice. Eu falei, cara, eu apaixonei por isso. Mas eu vou fazer de forma para desenvolvimento pessoal. Eu ia te falar isso, Atos. O mais impressionante que, tipo assim, quando você consegue... A minha percepção, quando você concluiu esse trabalho, que, eu entreguei muito mais do que eu estava disposto. Eu consegui transmitir para todo mundo ali, né? Pro pessoa que te contratou, você entregou além do que ele te pediu. Foi muito legal. Na segunda prova. Porque na primeira prova, igual você falou, você ficou ali, travado dentro da sala. Quando você se colocou e se dispôs a enfrentar isso aí, entregar o seu melhor, dar o seu melhor, o que você tem. Isso é uma característica latente, né, sua? Você tá lá no evento, essa emoção, parece que essa realização que você tá trazendo pra gente aqui hoje, você transmite isso ali dentro da locução, dentro do evento. Você abraça as pessoas que estão no evento.
né? Isso aí que você tá falando que você fez a primeira, aconteceu, a gente viu acontecendo em todos os eventos que a gente tem você presente, a gente sente isso. Baicaju, recentemente, nós tivemos, sei lá, conosco no Baicaju, você vê a alegria aí das pessoas, as crianças ali com as mães, aquele momento, sabe? A interação. Isso faz muita diferença, essa emoção. É por isso que te torna. O É por isso acolhimento que você traz a todos os participantes daquele evento. traz muito isso aí, traz essa emoção que você transmite aí dessa realização sua, vem pro público, vem pro evento. Por isso que, né, igual você falou aí, que as pessoas veem que você vai e o sucesso só vai aumentando, né? Que um vê, o outro vê. Isso. Você já fez provas aí grandiosas, né? Não, eu fico muito feliz com esse resultado, porque assim, você chegar, por exemplo, ser um oficial do Iron Biker, né? Você tem a primeira prova que aconteceu no país em 93, e aí eu fui prestar serviço pros caras, eram 3 locutores que faziam geralmente o Iron, e aí quando eu fui prestar serviço pros caras, os caras falaram, olha, eu tenho uma demanda, e aí o mais legal é que eu cheguei, e eu já sabia dos outros caras, aí eu cheguei, sentei e falei, pô, primeira vez em 2018, né? Fui fazer o Iron, aí eu sentei assim, tô esperando. E aí, aquela expectativa toda, nossa, muita vontade de falar. Eu falei, não, mas eu tenho que respeitar os caras, né? Eu não vou chegar e sentar na janela, como se diz o outro. E aí o cara virou e falou assim, que tá na hora, pode começar. Eu falei assim, e os outros locutores? Ele falou assim, não, eu tive uma indicação sua, acho que você dá conta. Aí quando eu olhei assim, cara, 2.200 e poucos atletas, eu falei, não, eu tinha feito para 300 e tudo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou tratar o atleta de alta performance com respeito, com carinho, sei da dedicação, e o amador também. E aí eu adentrei ali pro Iron e entreguei, foi aquela minha entrega ali, porque eu sabia que não era mais um evento. Eu não trato os eventos como mais um evento, como uma prestação de serviço. Eu trato aquilo ali como um momento incrível para mim e tento transmitir aquilo para as pessoas. Porque eu sei que as pessoas passam muitas coisas para chegar ali. Para chegar ali. Né? Aquele momento é um momento único e especial para cada uma das pessoas que estão ali. Eu tenho certeza que quando elas chegam no final do evento, elas viveram uma coisa que não viveram em outros eventos e não vão viver mais, porque cada evento ele é diferente. Eu tenho isso para mim, que eu até falo que a beleza da vida é isso. Mesmo que eu tento fazer da mesma forma o Iron, igual já é na semana que vem, ele nunca vai ser igual. Então esse é o meu intuito nos eventos, é trazer sempre um dia incrível para as pessoas da melhor forma, não exaltando e nem rebaixando, tratando todos iguais. Vou falar uma coisa, cheguei numa grande prova de nível internacional, e aí eu na reunião, numa mesa assim, aí o organizador falou assim, olha, você vai fazer da elite feminina. Nós tínhamos grandes nomes. E os outros 2 locutores da elite masculino e tal, e você vai fazer da feminina. Eu falei, beleza. Eu falei, eu posso fazer uma contraproposta? Aí ele virou e falou assim, pode. Eu falei assim, eu quero falar dos amadores. Ele falou assim, eu não faço questão. Aí eu falei assim, mas eu faço muita questão dos amadores. Ele falou assim, olha, me entregou a elite feminina, o seu trabalho tá ok. Falei, beleza. Elite feminino veio, largaram, falei das meninas. Aí o Avancini tinha sido 5 vezes campeão lá em Araxá e tal, já abrindo assim. E aí quando pensa que não, acabou. Os caras foram pro hotel, grande hotel de Araxá, né? E tal, com banheira. Meu banheiro tinha uma mesa, eu nem sabia daquilo. Tinha uma mesa no banheiro. Eu sentei, tirei foto pra minha mãe, mandei, ela pode ter confiança. Aí beleza. Aí o Lúcio Otávio, por exemplo, tinha sido campeão brasileiro, né? Acabado de ser campeão brasileiro, Tabirito. Então, assim, eu tinha grandes nomes ali no amador, né? Que eu falo que é um amador de alta performance. É no profissional. É muito. Só não, como se eles não ganham dinheiro diretamente, mas é um cara que tem uma vida igual a Ercília Najara. A menina dava aula, atleta e trabalhava. Então, assim. É alta performance pra mim também. Sim, né? andando muito. Andando muito, tanto tá colhendo bons resultados aí, mostrando a força da mulher. Eu acho super top demais. E aí, eu falei dos caras, velho, foi muito louco. Que aí eu falava dos caras, no amador ali e tudo, e na hora que eu terminei, fiquei exausto, né? Porque realmente o número de amadores é muito grande, né? E eu dei muita ênfase nisso. Horas e horas. E aí, quando ao final, as pessoas vieram com esse feedback.
Cara, foi sensacional ouvir meu nome, Hugo Prado Neto. O cara me abraçou. Hugo, cara, uma referência que é como atleta e tal, e como treinador, enfim, entre outras coisas, desenvolve e fomenta o esporte também, né? Então, assim, essas pessoas chegaram, Lúcio, entre outros, chegaram, me abraçaram, agradeceram. E aí, eu me lembro que teve uma das meninas também, a Kelly Olímpio, ela tava passando uma fase muito difícil, como todo ser humano passa, né? E aí eu me lembro que ela era a última mulher e assim, já tava ficando já de noite, sabe? E aí eu falei com o cara assim da cronometragem, ele, não, só falta uma menina. Eu falei, quem que é a menina? Kelly. Eu falei, Kelly? Eu falei, é a irmã da Karen e a irmã do Carlos. Não, eu vou esperar ela até a hora que ela passar. Cara, ela demorou. Eu lembro que demorou muito. Mas aí na hora que ela veio, eu falei dela com a mesma ênfase dos primeiros. Até hoje, quando me vê, me agradece. Hoje não tá no mountain bike, tá com outra perspectiva, mas a irmã, igual o ano passado, né? É a atual campeã brasileira, XCO, XCM, CP, anda muito. O Carlos Olímpio voltou também esse ano muito forte, que agora tem um apoio que é um desafio também para os atletas brasileiros, né? Entre outras modalidades também. Então isso é muito legal, estar nas grandes provas e poder mudar esse cenário. Um dos grandes desafios que eu encontrei foi a questão, por exemplo, do organizador ver o real papel de um comunicador no evento. Ele tinha como o cara vai transmitir uma informação no meu evento e tá tudo ok. E aí eu tive uma intenção de falar assim, cara, eu vou mostrar para os caras que nós estamos ali para fazer o evento acontecer. É uma outra pegada. Eu não preocupo tanto em falar, eu preocupo em fazer o evento acontecer. Tanto, pode perguntar, por exemplo, assim, o Ricardo da Sertão, quando eu estou na Sertão, um atleta vem me perguntar algo, às vezes algumas provas eu direciono, né? Se é secretaria eu direciono para uma pessoa, se é percurso eu direciono, mas, por exemplo, a Sertão eu respondo como fazendo parte da organização, não sendo, porque eu vejo o real valor que tem isso. Pelo trabalho de meses e meses ali, noites sem dormir, um trabalho árduo, o atleta, eu falo como atleta, não lê regulamento, eu nunca li, não é a galera que vai falar comigo assim, eu leio, então eu sei, então o cara vai me perguntar tudo, e o mais legal, quando você está no evento, eu tenho isso que você é o escudo do evento, para resumir, além de transmitir a informação, toda e qualquer eventualidade que acontece, eles vão em quem? Locutor. O carro tá atrapalhando lá. Locutor, fala do carro ali pra mim. Aqui, fiquei sabendo que foi um atleta socorrido. Você sabe o nome? Você sabe pra qual hospital que foi? Locutor, deixa eu te falar, perdi a chave do meu carro. Então, assim, que horas que é a premiação? Ele vai no locutor. Então, assim, você tem que estar Manda um abraço pra minha mãe. Não, literalmente, é o tempo inteiro. Bom, cara, e tem um momento muito importante que eu sempre fazia provas menores, 250 no máximo ali de atletas. E aí, eu vendo a prova do Avelar só crescendo, a maratona internacional, e eu falei, cara, eu preciso chegar nessa prova. Mas eu não tinha pessoas para me indicar e eu não tinha nenhum contato de quem fazia. Procurei saber, o Avelar, entrei em contato com ele pelo WhatsApp, ele não me respondeu. O mesmo número de WhatsApp eu liguei. Falei, ô Avelar, tudo bem? Olha, deixa eu te falar, meu nome é Atos, eu faço algumas provas regionais aqui, eu fico muito feliz de trazer emoção através da locução. Eu queria uma oportunidade na sua prova. Ele virou pra mim e falou assim, olha, realmente muito obrigado, já tem um locutor e pra mim não dá. Falei, tudo bem, desliguei o telefone e fiquei assim, não, eu não aceito não. Eu vou ligar de novo. Liguei pra ele e falei assim, ô Avelar, você não entendeu, eu quero trabalhar na sua prova, mas eu não vou tomar o lugar do seu locutor. A sua prova está ficando tão grande que vai precisar de outros locutores. Por quê? Vai ser em outras cidades. E aí eu fui falando porque eu já sabia disso. Ele só fazia em Ouro Branco. Eu já sabia os projetos vindouros que viriam em outras cidades. Eu falei, você vai precisar de outros locutores. Me dar 15 minutos de oportunidade apenas para mostrar o meu trabalho. Ele falou assim, não, vai ter um custo de você vir. Eu falei, eu vou com todo custo meu, vou gastar do meu bolso, eu vou para ir em Ouro Branco. Você me dá 15 minutos? Ele falou, então tá bom, 15 minutos, beleza. Não vou ter custo com você nenhum, pode vir. Mas não que ele desfez de mim, eu até concordo um cara trabalhar meses em um evento e colocar na mão de um cara que ele nem nunca ouviu falar. Ele tá super certo, ele não me conhecia. Beleza, cheguei lá,
aquela estrutura, né? Mega. Eu falei, meu Deus. Aí na hora que o helicóptero subiu, o coração batia no mesmo ritmo, né? E o coração. Aí cheguei no locutor dele, conversei e falei, cara, Avelar, não. Você que é o Atos? Nossa, a voz do cara, Teles, forte abraço, sensacional. Que isso, uma voz que, né? Isso é fantástico. Aquela voz bonitona. E aí ele falava os patrocinadores e falou assim, que horas que você quer? Aí tinha Vancini, os caras. Eu falei assim, olha, se você me der a oportunidade, eu posso fazer, por exemplo, 2 chegadas, pra mim tá ok, já deu os 15 minutos. Ele falou, fica à vontade. Beleza. Aí tô lá preparado, radinho, nunca tinha usado radinho aqui, né? E os caras, olha, tal, o fulano tá em segundo lugar, olha, o Rubinho tal atacou, o Avancini, tudo, não sei o que, tal. Aí chegaram lá em cima, não chegava lá embaixo, na praça de eventos. Então eles chegavam mais ou menos aí uns 400 metros. Resumindo, veio o Avancini. Nisso, como eu já tinha pensado na chegada, eu criei 2 perguntas para os caras, porque eu falei assim, eu tenho 15 minutos para apresentar quem eu sou. Avancini veio na reta, quando ele chegou, ele tinha acabado de ganhar a Jersey, né, a primeira. Então eu falei assim, olha, virou um patrimônio nacional. Como é para você, Avancini, levar o nome do Brasil ao lugar mais alto de um pódio numa Copa do Mundo e nos representar milhões de brasileiros? Ele respondeu essa pergunta. Respondendo, já vinha então o Rubinho. O Rubinho veio, na hora que ele cruzou a linha de chegada assim, todo mundo, eu R1, convidei todo mundo, o R1 veio, todo mundo acenando, aí eu já olhei e falei, R1, de pedreiro a 3 vezes nas Olimpíadas, representando milhões de brasileiros, fala pra nós como é. Aí ele chorou. Nossa. Quando ele chorou, todo mundo se emocionou. Agradeci todo mundo e falei assim, agora esse é meu passaporte para as grandes provas. Muito obrigado, valeu, meu nome é Atos, a gente se encontra aí. Quando eu virei, o Felipe Avelar falou, continua eu estava indo, mas agora eu estou voltando aqui, fiz a chegada de todo mundo, aí foi o start aí pra minha carreira. E daí? Que massa. Fechando. Parabéns. 2019, fechando com 76 eventos. Cara, Trabalhando muito. Nós temos que agradecer demais aí essa presença sua aqui no BDB Cast. E essa resenha ainda vai continuar ainda. Com certeza. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Não deixe de se inscrever, seguir nós aí nas redes sociais, Spotify, tá bom? Abraço a todos aqui, ó. Atos. Eu que agradeço. Valeu, parceiro. Até mais.